E hoje nós vamos falar de medo. Medo, superação pela fé. Primeiramente, o medo nós consideramos como algo natural na vida de qualquer ser humano, mas algo que precisa ser superado. E nós buscamos superar o medo de todas as maneiras, mas à luz da palavra de Deus, hoje nós vamos fazer praticamente um estudo bíblico. Hoje vai ser muito mais do que uma partilha, do que uma pregação. Nós vamos estudar todo o contexto dessa palavra de hoje, e esse contexto vai nos ajudar a superar o nosso medo. Tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu em nossa vida e tudo que nós tememos que pode acontecer no dia de amanhã, com a nossa fé, com a palavra de hoje, potencializando a nossa fé, mudando a nossa maneira de encarar e de olhar para as nossas tribulações, tenho certeza, se você se permitir, como eu, desde quando Deus revelou essa palavra para partilhar aqui na Tua Fé Missão Cristã, se você se permitir, se abrir, reconhecer, tenho certeza que hoje, no final da pregação de hoje, no final da partilha de hoje, o medo será reduzido no lugarzinho que ele merece estar, no ponto de prudência. Então o medo ele faz parte. Uma pessoa que vai numa cachoeira, que não conhece a profundidade daquela cachoeira, ela não vai pular lá de cima da cachoeira e dar uma ponta, sem saber a profundidade. Então a pessoa tem medo de acontecer alguma coisa. É o medo da prudência. Nós temos a segunda categoria do medo. Falamos a primeira, que é a prudência. A segunda categoria do medo é o medo em excesso. É o medo que nos faz paralisar. É o medo que não nos deixa tomar uma atitude. A segunda categoria é o medo que não nos deixa realizar sonhos. É o medo que nos faz ficar sem tomar uma atitude, sem visitar algum lugar, sem viajar, sem ter contato com outras pessoas, sem conhecer pessoas novas. São medos que vai nos limitando na nossa vida social e das nossas realizações. Então, o segundo medo é o medo que limita, que nos paralisa. Então, a prudência paralisa, e eu enxergo aqui uma terceira categoria do medo que nós vamos trabalhar hoje na palavra de Deus. É o medo que nos faz mudar o nosso comportamento e nos tornarmos agressivos. Então, quando nós temos medo de ser agredido, muitas vezes nós agredimos primeiro, né? Como aquele cachorrinho que é todo bonitinho, né? Aquele cachorrinho que é todo mansinho, mas quando ele está doente, ele acaba mordendo, às vezes, o próprio dono. Por quê? É o medo de sentir dor, é o medo de sofrer qualquer situação. Então, nós temos dentro do nosso instinto também esse terceiro medo. Então nós temos aqui, ó, quem está chegando agora, o medo da prudência, esse é bom. O medo paralisia, que nos limita, esse nós vamos superar hoje aqui com a palavra de Deus. E o medo que nos gera irritabilidade, que nos gera um comportamento mais agressivo. E hoje nós vamos tratar de todos os medos. Lógico, quando eu falo de medo, está falando da pandemia também. A pandemia, o medo de ficar doente, o medo de se contaminar, o medo que alguém da sua família mais sensível se contamine, o medo da morte, o medo de não dar conta do seu trabalho com a pandemia. Enfim, nós temos todos os medos em volta da pandemia. Mas nós vamos além, nós vamos numa profundidade maior. Nós temos medo de não dar conta, né? Isso é na vida do ser humano por completo. Medo de perder uma pessoa que ama. Medo de julgamento. Nossa, quanto medo de julgamento que eu tenho encontrado, né? E como eu também já trabalhei isso aqui dentro aqui dessa cabecinha. O medo de falar em público. Eu que trabalho com comunicação, nesse simples exercício que nós fazemos aqui toda segunda-feira, muitas pessoas têm conhecimento bíblico, faz partilha em casa, faz partilha na sua comunidade, mas quando liga a câmera, eu tenho medo. Medo da exposição é um outro medo. Enfim, você já relacionou qual é o seu medo? Né? Quais os medos que colocam você numa situação que você fica com mal-estar ou insatisfeito com as suas próprias evoluções? O medo hoje ele faz parte da vida de todo mundo. O medo na vida adulta, o medo na adolescência. Quanto medo tem na adolescência? Quem tem filhos adolescentes aí tem a idade da aborrecência, né? Da rebeldia. É o medo, muitas vezes. O medo faz também o medo da mudança. Nossa, esse medo, gente, pega em todas as idades.
Seja mudança de período, de ciclo de vida, como os adolescentes para a vida adulta, seja o medo de mudança no trabalho, né? Chega um diretor novo lá e fala, vai ter mudanças. Pronto. Aí o medo já bateu. Medo do comportamento de mudança entre casais, entre amigos. Nossa, mas você mudou comigo, hein? Você tá diferente, hein? É o medo que a pessoa vai deixar de oferecer aquela segurança naquele relacionamento, naquela amizade. Enfim, o medo. Nós somos uma caixinha de medo. Acho que o melhor momento para a gente entrar agora para a palavra de Deus é reconhecer os nossos medos. Qual é o seu medo? Pensa agora, não precisa nem escrever, não. Qual é o seu medo? Qual é o seu maior medo? E qual que é o grau desse medo? Ele te dá prudência? Ou esse medo que você está pensando agora, ele te paralisa? Não está te deixando viver? Ou você tem reconhecido que você, nossa, ultimamente eu tô meio casca de ferida. Ultimamente eu tô machucando muitas pessoas pelo meu medo também. Então você vai reconhecendo aí que nós vamos trazer agora a palavra de Deus. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo atravessado, chegaram a Genezaré. As pessoas do lugar o reconheceram e mandaram anunciar por todos os arredores. Apresentaram-lhe então todos os doentes, rogando-lhe que ao menos deixasse tocar na orla de sua veste. E todos aqueles que nele tocaram foram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje eu tenho certeza, se você crê no seu coração nessa palavra, que ela termina falando que todos foram curados, então em nome de Jesus, você vai ser curado e curada dos seus medos, daqueles medos que te paralisam, daqueles medos que mudam o seu comportamento para situações que até mesmo você, depois quando reflete, fala: poxa vida, por que eu agi assim? Mas era o medo. Essa palavra de Deus, quando Pedro anda sobre as águas, quando Pedro percebe que o vento está mais forte e ele afunda, quando Pedro é sustentado pela mão do Senhor, quando Pedro volta para a barca junto com o Senhor e a tempestade cessa, olha, são etapas desta passagem que nós vamos agora desfrutar com muito discernimento. Primeiro momento, quando Jesus chega nesse momento aqui, nessa ocasião de mandar os discípulos na barca e eles enfrentam a tempestade, nós precisamos lembrar do que aconteceu um pouquinho antes, tanto no Evangelho de Mateus, que nós estamos partilhando, mas também essa passagem tem no Evangelho de João e no Evangelho de Marcos. Nas três passagens, a ordem cronológica da palavra de Deus traz que um pouco antes de tudo isso acontecer, João Batista morreu. Foi quando a morte trágica, né, que a cabeça dele foi pedida e ele, nas mãos de Herodes, diante da vaidade de Herodes, acabou morrendo. E muitos desses discípulos que estavam na barca, que enfrentaram essa tempestade, eram discípulos de João. Eram
foram impactados de uma forma com o medo da morte. Eles imaginavam, acredito eu, pelo contexto bíblico, que a continuidade do ministério deles, né, a continuidade da missão deles, corria um grande risco para que eles também fossem mortos. O que isso tem a ver com os dias de hoje? Se João Batista, quando morreu, deixou os discípulos aterrorizados, amedrontados, o Covid-19 nos dias de hoje nós podemos facilmente relacionar com os nossos medos, já que o tema de hoje é medo. Então os discípulos não estavam numa situação diferente que a nossa. Nós temos medo de perder a vida diante de uma complicação dessa doença. Nós temos medo de seguir a nossa vida na sua normalidade, que é a grande discussão de hoje, né? O medo de seguir a nossa vida. Os discípulos estavam aterrorizados para continuar a sua vida, o seu chamado, né? a seguir, acompanhando Jesus, porque João Batista, que veio preparar o caminho para aquele que veio para batizar no fogo do Espírito Santo, os discípulos também se viam reconhecidos dentro do mesmo grupo e faziam parte do mesmo grupo. Então, se Herodes acabou levando diante de uma promessa a cabeça de João Batista, os discípulos tinham medo. Então, eu vou até trabalhar hoje aqui uma didática, eu vou trabalhar a palavra medo e vou substituí-la, se você me permitir, por receio. Então, eu tenho receio de muitas situações na minha vida. E você tem receio de muitas situações na sua vida também. Então, hoje nós vamos enxergar na palavra de Deus, no Jesus andando sobre as águas e o Pedro que foi até ele, como nós lemos aqui na passagem, quais foram os receios que fez Pedro afundar? Quais são os receios que está fazendo você afundar na sua vida? Logo depois da morte de João Batista, a outra passagem que antecede mesmo Jesus andando sobre as águas é a primeira multiplicação dos pães. Naquele momento eles vão, Jesus manda eles levarem os pães e eles alimentam toda aquela multidão e voltam com 12 cestos cheios, né? Que o Senhor trouxe para mim. Quantos cestos que os discípulos da passagem anterior trouxe? 12, né? Quantos eram os discípulos? 12 também, né? Naquele momento é quando os discípulos começaram a ser lançados a realizar na prática, a servir na prática. Jesus ensinou pelo exemplo, Jesus corrigiu, Jesus mostrou como deveria-se, né, seguir o exemplo, a palavra de Deus na prática. Mas naquele momento da multiplicação dos pães, eles vão ter com as pessoas, eles que vão alimentar. E eu transformo agora aqui no meu discernimento o pão num simbolismo da palavra, porque a palavra é o pão, né? É o Cristo. Então, os discípulos foram levar a palavra para aquela multidão. E aí eles voltaram com 12 cestos cheios, quer dizer, além de dar, eles receberam também. Então, começa-se uma fase dos discípulos deles serem chamados para servir na prática. E aí, nesse momento em que Jesus leva eles, olha, vai para o outro lado do mar da Galileia, vai para o outro lado da margem, que eu vou ficar por aqui. É a primeira vez que Jesus manda eles sozinhos, porque na outra tempestade, que até está na passagem de Mateus também, Mateus 12, um pouquinho antes, a primeira tempestade, Jesus está dormindo na barca, lembra? Que aí eles gritam por Jesus, ele vai lá e acalma os ventos. Só que agora Jesus já mandam eles sozinhos. Então quer dizer, passou a multiplicação dos pães, vão começar a colocar a mão na massa. Agora vão sozinho para atravessar as tempestades. E aí, vamos agora nos atentar à palavra, né? Jesus orou durante toda a noite. A palavra diz que tudo isso aconteceu no finalzinho, no início da noite. Então vamos imaginar que o início da noite é 6, 7 horas da noite, né? E aí na quarta, um dos evangelhos trata que a tempestade aconteceu na quarta vigília. A quarta vigília, para os judeus, cada vigília é um ciclo. Se não me engano, se não me falha a memória, acho que de 3 horas. Então assim, a quarta vigília, eles passaram muito tempo, já era alta madrugada, já não tinha luz
para eles quando acontece a tempestade. E aí, a palavra diz: já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Gente, eu não sei o que você está enfrentando, né? Eu já estou refletindo aqui qual que é o mar agitado que eu enfrento na minha vida hoje. E é um vento contrário. Porque nessa passagem aqui, eles estão obedecendo a Jesus. Não é como Jonas, que ele vai no caminho contrário e a tempestade é para ele voltar para o caminho. Aqui eles estão obedecendo a Jesus. E nós estamos aqui hoje reunidos na segunda-feira obedecendo a Jesus. E os ventos contrários é que nos causam medo. Os ventos contrários, se vai dar certo, se o trabalho, os relacionamentos familiares com essa situação ficam mais ácidos também. Enfim, nós estamos enfrentando ventos contrários também, mas obedecendo ao Senhor. Por isso que a continuidade dessa palavra vai nos mostrar e vai nos dar a luz. Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. Olha, se nós reconhecemos o contexto histórico, que eles já passaram por tempestades, então eles têm traumas. Quem já enfrentou uma situação de medo, por exemplo, se você, seja qual for o medo que você passou na sua vida, se passou por uma situação que a sua vida correu risco, aquele lugar onde você enfrentou a situação, ou o que te levou àquela situação, naturalmente o nosso humano nos coloca a prudência. Olha, não faz de novo não. Não faz de novo não, que não foi legal. Só que existem situações que nós precisamos passar dessa fase. Só que nós, não, eu não vou. Eu, por exemplo, quando viajei pela primeira vez de avião na minha lua de mel, deu uma turbulência maluca. Eu fui viajar novamente depois de 12 anos. Quer dizer, eu evitei de viajar de avião porque eu desenvolvi um trauma daquele medo. Só que depois eu falei, eu vou enfrentar, e logicamente, né, com Deus e com as pessoas que estavam ao meu redor. Hoje eu viajo normalmente. Não fico totalmente de boa, não. Mas eu viajo, eu não deixo de viajar de avião. E isso acontece com a gente. Então, os discípulos, eles já tinham trauma. Por que eu estou falando disso aqui? Porque todo medo, ou grande parte do medo, a gente não pode trabalhar isso como generalizando, né, que cada pessoa tem o seu medo e nós não conhecemos o interior de cada um, mas o medo, ele tem raiz. E o medo que você deve estar sentindo hoje, seja o medo de passar necessidades, pode ser que você viu seus pais passando necessidade ou você mesmo passou. E você não quer enfrentar de novo, e isso te faz ficar apavorado, apavorada. Te faz olhar para os ventos e não olhar para Jesus, que é o que supre todas as nossas necessidades. Faz sentido isso para você? Então, agora nós vamos trabalhar aqui também, se nós identificamos as raízes dos medos, se nós identificamos os medos antigos, né? Que eles tinham, que eles já passaram por tempestade, os discípulos, antes de chegar naquela tempestade que eles estavam sozinhos, também eles tiveram os medos recentes, que era a morte de João Batista. Que eles estavam se sentindo perseguidos, se sentindo ameaçados, com a vida ameaçada. E isso nós estamos vivendo hoje. Então nós temos hoje a Covid, que é um medo recente, o medo de perder alguém, o medo de ficar doente, o medo de morrer. E nós temos os nossos medos que estão aqui, ó, guardados no nosso inconsciente. Como que tudo isso transforma uma situação de desespero? Mas qual que é a boa nova de tudo isso? O Senhor vai hoje fazer uma identificação dos nossos medos, né? Toda essa contextualização que o Senhor me colocou é exatamente para que nós possamos identificar que os nossos medos não é de agora. Os nossos medos hoje, eles podem ser mais fortes do que nós. Para você, para mim, muitas situações são incontroláveis. Isso nós reconhecemos. E o Senhor reconhece em nós. Mas elas não podem continuar do tamanho que elas estão. Se você tem medo de andar de avião, de voar, você está tirando a oportunidade de conhecer cada lugar maravilhoso. Você está tirando a oportunidade de fazer dentro do seu próprio relacionamento o complemento de um momento que você precisa de trabalhar o ano inteiro. Poxa, uma vez por ano eu vou fazer uma viagem de avião, se você tiver condições para isso, e se tiver oportunidade e tiver vontade também. Mas é mais forte, Rodrigo, é mais forte. Por quê?
como os discípulos ficaram aterrorizados. Olha que engraçado, né? Quando a gente tem medo, a gente vê coisas. Não é verdade? Quando a gente tem medo, a gente potencializa o medo. Esse é o grande segredo que Deus colocou nos meus medos. A gente potencializa o medo. E quando a gente potencializa o medo, a gente vê coisa. Às vezes o que vem na nossa frente é a nossa solução, mas você acha que é um fantasma. Aconteceu com eles aqui. Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrorizados achando que era um fantasma. Por quê? Eles deram tanto foco para o medo, que a confiança e a fé ficou desse tamanho. O medo estava aqui, a fé estava aqui. Como que nós vamos ultrapassar uma barreira? Como que nós vamos viver em paz se a nossa fé está pequenininha aqui e o nosso medo está lá, em outra dimensão? Então vamos inverter isso hoje? Vamos colocar no coração de Jesus que nós possamos inverter isso, que o nosso medo, se ele estiver aqui, a nossa fé vai estar aqui. Aí o nosso medo vai diminuir, e a nossa fé vai ser maior. Porque aqui na palavra, eu admiro muito Pedro. Por muito tempo, estudando a palavra, eu ficava assim, poxa vida, se eu fosse votar em quem seria o líder dos discípulos, né? Quem seria, né, para nós católicos, né, o líder da nossa igreja, há uns tempos atrás eu não escolheria Pedro, eu escolheria João. Pedro deu tanta cabeçada, né, gente? Pedro fez tantas coisas, era tão impulsivo. Mas Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele muda o nosso comportamento. Ele muda o nosso jeito de olhar a vida e as situações e as ações e reações. Pedro era impetuoso, Pedro era casca de ferida. Pedro era... Imagina aquelas pessoas que você fala assim, poxa vida, aquele fulano ali, aquela pessoa ali, né? É porque o encontro com Jesus ainda não aconteceu na profundidade, como aconteceu com Pedro. Pedro, eu admiro ele nessa passagem, sabe por quê? Pedro afundou. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve medo. E Pedro precisou ainda ser chamado a atenção por Jesus. E olha como Jesus chama a atenção dele, hein? Homem de pouca fé. Imagina hoje alguém chamar a atenção nossa assim. Poxa, Rodrigo, que rapaz de pouca fé, hein? Que homem de pouca fé. A gente fica todo dolorido. Pô, precisa falar assim? Não fala assim, né? Pô, você me magoou, né? A gente fica todo machucado. Mas para Jesus, ele está trabalhando, preparando. Isso aqui é um treinamento praticamente para os discípulos que teriam que levar a palavra, que teriam que ter autoridade na própria fé. E hoje Jesus está dando autoridade na tua fé. Jesus hoje está amadurecendo a tua fé a ponto de você ter iniciativa. E quando eu digo que eu admiro Pedro, é que ele teve iniciativa. Quando Jesus apareceu, ele poderia falar assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, acalma a tempestade de novo. O Senhor já deu uma palhinha uns capítulos atrás aqui do Evangelho. Faz de novo aí, né? Quebra essa pra gente. Não, Jesus ouviu de Pedro uma iniciativa ousada. Jesus, se o Senhor anda sobre as águas, faça que eu ande também, para saber que é o Senhor. Então, primeira ousadia de Pedro, ele foi. Outra ousadia, ficaram 11 marmanjos no barco, né? Na hora do medo, cada pessoa reage de um jeito. Um toma iniciativa, outro se encolhe, outro se joga na água, outro, né, pede socorro. Cada pessoa reage de um jeito, mas 11 homens ficaram na barca. E um homem teve a coragem de ir, teve a coragem de se arriscar, teve a coragem até de afundar. E isso eu quero meditar junto com você, que o quanto que o medo nos paralisa. Às vezes o medo faz de nós igual os 11. Às vezes o medo faz da gente, aí eu vou passar vergonha? De jeito nenhum. Vai o outro lá. Não. O protagonista de vencer o medo, o protagonista de andar sobre as águas, por mais que foram poucos passos, mas foi o único dos 12 que andou sobre as águas. E se você na sua vida hoje acha que o que você está vivendo é o suficiente, Deus tem muito mais para você. Deus tem vida e vida em abundância. E quando você tomar noção que o medo está mais na sua cabeça do que nas situações, que você tem potencializado os medos da sua vida, que você pode trazer ele para o nível da prudência, não acabar com o medo, mas diminuir ele para o nível da prudência, e assim sua fé ser mais fervorosa, ser mais robusta, com a autoridade de Jesus, você vai ver o quanto que a sua vida
pode ser abundante a ponto de você andar sobre as águas dos seus sonhos. Você não pode ficar afundando em cada sonho. Quantos sonhos estão hoje enterrados no cemitério? Se você for hoje no cemitério, ali tem um monte de sonho que não foi realizado. Sabe por quê? Por medo. Então nós merecemos realizar os nossos sonhos. E para isso, mas como que nós podemos fazer isso e enfrentar isso que nós estamos passando? Primeiramente, entender o que é o vento e entender o que é a importância de olhar para Jesus. O vento são todos os nossos medos. Esse vento que ganhou força, né, como a palavra diz aqui, na palavra de Deus, o vento era contrário, né? E aí, quando Jesus chamou o Pedro para andar junto com ele, a palavra diz que, redobrando a violência do vento, teve medo. Quando você começa a buscar superar o seu medo, parece que aumenta o medo, não parece? Eu trabalho muito a situação das pessoas falarem em público, e isso eu quero só assim trazer para o mesmo contexto, porque tem tudo a ver com todos os medos. Quando você fala assim, hoje eu vou lá na frente falar, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, hoje eu vou lá na frente, mas dá dor de barriga, você fica trêmulo, você começa a suar, porque nós potencializamos o que pode dar de errado. Olha aqui a cabecinha, olha o fantasma aqui na nossa cabeça. Então, o exercício que o Senhor nos traz hoje é o mesmo exercício que Pedro passou por nós, ter iniciativa. Ter iniciativa, mas confiar em Jesus de uma forma que vento nenhum, pode ser uma pessoa que fala assim, cuidado para não errar, hein? É vento, isso é vento. Meu Deus é o Deus vivo, como o Deus de Daniel. É o Deus que me tira de qualquer situação, que me fortalece. Se o Senhor falou, vem, olha para ele e não olha para o lado mais não. Se o seu sonho é fazer uma faculdade, coloque em oração. Em primeiro lugar, coloque em oração. Quantas pessoas estão me acompanhando aqui que sonhavam fazer uma faculdade? Eu não posso. Você pode. Você pode sim, muito mais, você merece. Do outro lado da margem do mar da Galileia da sua vida, existe uma situação de abundância que essa faculdade vai te dar. Então vai lá hoje, o EAD, com a pandemia, quantos cursos EAD? Faz igual Pedro, quando Jesus, coloque em oração. Jesus falou, vem, coloca o pé. O primeiro pé que você coloca é ir lá, escolher a faculdade que você vai fazer o seu orçamento ali, Hoje tem tantas facilidades, vai crescer, vai ser alguém mais instruído. A palavra de Deus em vários momentos ensina a gente a buscar conhecimento, na fé também. Quantos de nós, quer dizer, todos nós, tudo que a gente sabe hoje é muito pouco do que Deus tem. Quando Deus fala que a nossa fé, quando Jesus fala que a nossa fé, se ela for do tamanho do grão de uma mostarda, nós podemos mover os montes, Ele está dizendo que a nossa fé, o grão de mostarda, é minúsculo. Ele não está colocando a nossa fé como algo miserável. Ele está dizendo que nossa fé tem muito a crescer, porque a mostarda é uma semente minúscula que forma uma árvore muito grande. Então, se a tua fé é pequena, se algum dia alguém falou que a tua fé é pequena, legal, reconheça a tua fé como pequena, mas não pequena a ponto de você não agir. Ela é pequena diante da grandeza que Deus pode fazer da tua fé. Forte isso, né? Então, quando Pedro anda sobre as águas, ele se permitiu errar. Quantas vezes que você não realizou os sonhos porque você não se permitiu errar? Porque você sofreu com medo do julgamento, porque você já foi julgada, porque aqueles 11 lá na barca, nossa, eu não posso dizer isso que não está no contexto da Bíblia, mas você acha difícil algum deles falar assim, lá o Pedro lá, lá o Pedrão, tá se achando, bem feita lá, afundou, quem mandou querer andar sobre as águas? Então, as pessoas que têm medo paralisante, elas têm uma capacidade de julgamento muito grande, tem uma habilidade de julgar. Sabe aquele medo assim, olha lá, o Rodrigo pulou de asa delta, o cara já tá com 41 anos, vai cuidar da casa dele, tá achando que é moleque? Lógico que eu nunca pulei de asa delta, viu, gente? Vou superar essa ainda, vou realizar esse sonho, mas é só um exemplo. Quando alguém quer fazer aquilo e você faz, normalmente o humano, não é nem a gente criando rancor e inimizade com essas pessoas, não. Isso aí
é algo que a pessoa precisa até da nossa ajuda. A pessoa que nos critica quer fazer o que a gente faz. Então, quando alguém te critica, não para não. Motiva essa pessoa, seja exemplo para essa pessoa. É o que Deus vem falar para mim hoje, viu? Hoje nós estamos partilhando aqui. Então aqui somos todos leigos na palavra de Deus, mas dispostos a pedir a unção do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos revela isso. Não paralise com as críticas. Eu não sei quantas críticas você já sofreu na sua vida, mas eu tenho certeza, como na minha vida, em algum momento você deixou de realizar, ou você deixou de dar passos, você diminuiu a velocidade do seu crescimento por causa de críticas. Então, a partir de hoje, a boca que fala para te diminuir é o vento que você tem que fechar os seus ouvidos. É você olhar para Jesus. Tem uma imagem de Pedro, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Pedro tira os olhos de Jesus. Jesus está no canto, né? Tá uma parte aqui do manto de Jesus, e Pedro olha para o vento. Tá aparecendo aí já, Eliane? Não, vai entrar aqui, eu acredito que vai entrar aqui, porque é a primeira transmissão com esse sistema. Pedro, ele olha para o lado. Para refletir se você não está olhando para o lado, você não está olhando para as mortes do Covid. Se proteja, mas para de ficar olhando, achando que você é o próximo, você é a próxima. Olha para Jesus. A palavra de Deus, olha fixamente para Jesus e fala, em nome do Senhor, eu vou passar por tudo isso. Porque quando Jesus manda eles passarem por outro lado, aqui ó, olha só, esse é o olhar. Quando Pedro está olhando para Jesus, ele não está afundando. Quando Pedro está olhando para o vento, ele afunda. Se você está desesperado e desesperada hoje, em nome de Jesus, você está olhando para o vento dos seus medos, o vento dos medos que a televisão está te potencializando, que as pessoas estão potencializando dentro de você. Para de ouvir o vento, ouça Jesus, se apegue na palavra, assim como você está aqui hoje, depositando o seu tempo para Deus nessa partilha. Faça mais vezes isso. Começa a seguir pessoas que vão a todo momento, que vão ter momentos de oração no seu celular. Para de ficar olhando o feed de notícias ruins e comece a olhar para Jesus. Tudo isso vai fazer a diferença. E comece a dar passos em realização. Pega o teu medo. Deixa eu voltar aqui para mim, que me veio agora uma inspiração muito grande. Davi e Golias. Eu falei do medo grande e da fé pequena, né? Então vamos pôr aqui que o Davi é o pequenininho, né? O Golias, né? Logicamente pela palavra. Você acha que Davi não teve medo? Só que ele olhou para o desafio, ele olhou para o risco que estava de frente dele e foi, se preparou, pegou as pedrinhas dele e foi determinado, pedindo para que Deus fosse a força dele diante do medo dele, que era o Golias. O que aconteceu? Ele derrubou o medo dele. Então, não dê voltas no seu medo. Eu falo aqui também, o Senhor falando para mim, Rodrigo, não dê voltas no seu medo. Outra situação que o medo faz, desistência. Você tem medo de discussão? Muita gente tem. Porque ouviu tanta discussão às vezes dentro de casa que a discussão é um choque na cabeça. Aí você dá até seu dinheiro, fala, não, eu fico com prejuízo financeiro, você vai resolver as outras coisas, porque tem medo de discutir. E a discussão, logicamente, ela é embasada em conhecimento, em educação. A discussão é produtiva. Ela resolve, vai para a solução. Então, se o teu medo é fugir de discussão, comece a enfrentar o seu medo, levando para o diálogo. Fala, olha, eu não gosto de discutir, mas eu quero conversar sobre o assunto. Vamos juntos resolver esse problema? Em vez de você ir naquele modelo de discussão que você tem negativo, que ficou no seu inconsciente, cria um novo modelo de discussão e combine isso com a pessoa. Vamos conversar sobre o assunto. Não faz todo sentido isso? Isso é enfrentar os nossos medos. Isso é olhar para Jesus. E outra, antes da discussão, antes da conversa, vamos pedir a orientação de Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. O Senhor já prepara metade do caminho. Metade do caminho. Outro momento que o Senhor me traz aqui também para a gente partilhar dessa palavra de Jesus andando sobre as águas é a quebra de dependência. O quanto que isso ajuda a gente a enfrentar os nossos medos. Os discípulos estavam acostumados de ter o Jesus na barca, né? Lembra a outra tempestade? Senhor, acorda!
Sai da proa, vem aqui nos ajudar. Então eles tinham a solução visível. Só que depois na segunda tempestade, a solução não era visível. E como a tempestade que você pode estar enfrentando, você pode não ver a solução. Só que Jesus está olhando para ela, porque na palavra diz que ele demorou para chegar até lá. Ele demorou a chegar a socorrê-los. Mas a palavra diz que Jesus, vai ter um momento aqui, eu queria usar até as palavras exatamente que está aqui, né? A distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Num outro, se não me engano, acho que no Evangelho de João, essa mesma passagem, fala que Jesus percebeu que eles precisavam de socorro. Só que Jesus demorou. Por que Jesus demorou? Esse mar, gente, vamos fazer aqui uma reflexão do que significa cada elemento dessa passagem de Jesus andando sobre as águas. O mar é uma fase. O mar é algo que você precisa atravessar. Jesus pediu para eles ir do outro lado da margem, foi o termo usado na palavra de Deus. Então, eles tinham que atravessar algo. O que eu e você nós estamos passando é só uma fase. Lembra-se dos momentos difíceis que você passou e superou. Você superou. Você chegou do outro lado da margem. E você chegou muito mais forte. Então, nós temos o mar, que é a fase. É o momento que nós estamos passando. É só uma fase. O desemprego é uma fase. É uma fase. O conflito no seu relacionamento, no seu casamento, é só uma fase. Não vai pro desespero, não, senão o vento vai fazer você separar. Vai para Jesus, que a confiança vai fazer você dialogar. Não faz toda a diferença? Para a gente ter mais argumentos de fé diante dos obstáculos da nossa vida, diante das tempestades. Se o mar é uma fase, né, estamos todos no mesmo barco. Nessa pandemia do Covid, estamos todos no mesmo barco. Todo mundo tem o mesmo risco. A gente não sabe quantos jovens hoje, antes eram pessoas que tinham algum tipo de complicação de saúde, hoje os jovens, infelizmente, o tempo deles Deus está chamando. E a gente sabe que nenhum cabelo cai da nossa cabeça se o Senhor não quiser, mas estamos todos no mesmo barco. Se nós estamos todos no mesmo barco, o vento é o medo. O vento são as dores do nosso passado que nós conseguimos resolver até hoje, ou os medos da nossa atualidade, ou as péssimas experiências. Olha o que veio aqui. Quantas experiências ruins que se transformam em medo. Quantas experiências vividas dolorosamente que são uma gaveta fechada. Onde Jesus fala, essa gaveta fechada é o vento, abre, que eu vou entrar nessa gaveta. E vou acalmar tudo isso, vou sarar essa dor e vou curar. Outro ponto muito, muito profundo, eu até anotei aqui que eu não queria de maneira nenhuma deixar esquecer, é as demoras de Jesus. Jesus demorou pelo menos umas 9, 10 horas. Eles falam aqui em quarta vigília, de 9 a 12 horas. O estudo bíblico que eu acompanhei e as informações que eu busquei seria mais ou menos a demora de Jesus. Eles remavam e estavam cansados de remar. Quantas vezes a gente não fala, Senhor, estou cansado já. Senhor, não aguento mais. Mas por que Jesus demora tanto? Porque Ele está nos treinando. Porque na palavra, eu fiz questão de ler aqui, que depois do outro lado da margem, os discípulos foram a Genezaré realizar curas. Todos os doentes foram avisados que Jesus estava ali. E Jesus foi com quem? Com os discípulos. Os discípulos precisavam estar preparados para chegar no projeto de Deus. Essa dificuldade que eu e você estamos passando, porque tem um projeto grandioso de Deus ali na frente. E nós precisamos ser treinados. A nossa fé precisa quebrar a dependência. Nós temos dependências. Tudo que a gente vai fazer, tem gente que chama o outro. Se Jesus me chamasse hoje para andar sobre as águas, era perigoso eu falar assim, ô João, vamos comigo lá, cara, não deixa eu ir sozinho não. Não sei se você faria isso também. Tudo que você vai fazer, ô fulano, vamos comigo. Ô ciclano, vamos comigo. Às vezes tem gente que não consegue escolher uma roupa sozinho. E isso, gente, não é a gente se sentir menor, isso é da nossa criação.
próprio amor dos nossos pais que escolheram até as nossas roupas, a gente cresce e não sabe escolher roupa. Não é verdade? E isso se torna-se medo. Tem gente que vai tomar uma decisão, não sei se você conhece alguém assim, eu já tive muito disso, graças a Deus, graças à palavra de Deus, hoje eu trabalho isso com uma forma muito mais tranquila. Quando fala assim, olha, vamos tomar uma decisão? Você acha melhor esse jeito ou aquele jeito? Ah, você que sabe. A pessoa ela não quer falar, não, faz assim, porque se der errado ela tem medo do fracasso, do erro, né, de ser chamado a atenção, de ser criticado, o medo da crítica também é algo que a gente pode trabalhar nessa palavra. Então, você fala pra pessoa assim, fulano, você prefere a blusa rosa ou amarela? Ah, tanto faz. Vamos parar de falar tanto faz. Vamos ter a audácia de Pedro, a ousadia de Pedro, de pisar na água. Fala, olha, você fica muito melhor com essa blusa amarela. Olha, eu vou, em vez de comprar o carro 1.5 ou 2.0, eu acho que você deveria comprar 1.5, vai economizar mais combustível. A gente precisa ter mais opinião. Lógico que a opinião tem que ser embasada em conhecimento, que aí ela não fica um achismo, né? A gente precisa ter menos achismo e mais contextualização. Mas que a gente possa falar assim, não, olha, segundo a minha experiência, acho que eu sugiro essa opção. E parar de ficar em cima do muro, porque isso é medo. E aí nós passamos as pessoas a não ter confiança muito na gente. Olha como nós somos uma caixinha de traumas e de medos, né? Quanto tempo que a gente está da live já? Eu só vou calcular aqui, porque eu tenho receio de não passar a grande pérola dessa passagem aqui. Só, né? Medo e receio é a diferença, né? Lá no começo eu falei que eu ia mudar a palavra. Jesus estava preparando os discípulos, porque tinha muitas curas para acontecer do outro lado da margem. Eles estavam evoluindo na fé. Eles estavam sabendo passar pelas tempestades sozinhos. Se eles tiveram receio de passar pela tempestade, a terceira tempestade, né, a gente calculando aqui que teve uma tempestade na palavra antes, que eles estavam com Jesus, a segunda tempestade que Pedro precisou andar sobre as águas, e depois, se eles passaram por uma terceira tempestade, eu tenho certeza que passaram de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente do que eles passaram. Então é o seguinte, a cada vez que a gente passa, mesmo que dói, só voltar aqui na tela, mesmo que dói, a cada vez nós ganhamos mais experiência. Eu tenho uma parábola que eu trabalho no meu treinamento de oratória, que ele é totalmente palavra de Deus, por isso que eu vou colocar aqui. O elefante no circo, ele é grande, e ele fica preso, ficava, né, que hoje não pode mais, mas quando eu era pequenininho no circo, ele ficava preso numa estaca e uma corrente na pata dele. Aquela estaca, como o circo era itinerante, ficava na terra. Aquele elefante, pela força e o tamanho dele, ele poderia dar um passo e arrancar a estaca. Mas por que ele não saía? Porque quando ele era pequenininho e foi levado pela primeira vez ou nasceu no circo, ele era fraquinho e foi colocado naquela estaca. E toda vez que ele se agitava, ele doía, machucava, toda vez que ele agitava, doía. E aí o instinto do animal fala, doeu, esticou, não é legal. Ele não estica mais. O elefante cresceu, ganhou peso, ganhou estatura, ganhou força, só que a cabeça dele era daquele elefantinho pequenininho. E ele não teve noção que ele poderia dar um passo e arrancar o que estava aprisionando ele. Assim sou eu e você com os nossos medos. Hoje você pode dar o passo que doeu lá atrás, porque você é maior, você é forte, você cresceu, você teve vivência. E mesmo que doa pela última vez, porque a perfeição vem da repetição. Olha, a perfeição vem da repetição. E mesmo se você cair, o que aconteceu com Pedro quando ele afundou? Jesus estava ali para sustentá-lo. Mas que a gente não fique esperando só o sustento de Jesus, que a gente pode absorver o ensinamento que nós podemos andar sobre as águas, que nós podemos parar de olhar para o vento do nosso medo e olhar para Jesus, que é a nossa confiança, que nós podemos ser ousados em encarar o nosso medo, em tentar de novo, mesmo que a gente erre de novo. O sucesso é uma consequência de muitos fracassos. Isso é algo que na palavra de Deus, quantas situações. Pedro cortou a orelha de um soldado, fez o que não devia fazer. Pedro negou a Cristo, fez o que não devia fazer. Pedro afundou nas águas. Ele tinha que dar o exemplo ali para o grupo que ele estava liderando.
Mas ele não parou, ele continuou, ele soube se arrepender. Então, que Jesus coloque no meu e no seu coração, na noite de hoje, que essa palavra, que termina assim: então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. O Filho de Deus está à sua disposição. E quando Pedro estava nos maus momentos, ele gritou: Jesus, salva-me! Isso é oração. Então, que a partir desta noite, da partilha da palavra, de Jesus andar sobre as águas, que você possa enfrentar as tempestades olhando para Jesus. E se você afundar, se você cansar, se você em algum momento o seu humano falar mais alto, ore, clame a Jesus, que Ele vai sustentar e você vai chegar do outro lado da margem. Quando a gente chegar no final da nossa vida, nós não vamos ser o que muitos enterraram nos cemitérios os sonhos, que nós vamos ser realizadores de sonhos, mas sonhos que nos levam para o céu, sonhos que nos levam para o alto. Buscai as coisas do alto. A palavra de Deus vem nos concluir nessa noite. Olhar para Jesus. Para de falar que você tem medo. Quando você fala, você potencializa o medo e você vira um fantasma na sua cabeça. Se você tem medo de elevador, eu estou aqui no 26º andar de um prédio. Se você tem medo de elevador, não vai pensando no que pode acontecer de mal durante a sua viagem, seu percurso. Vai conversando com alguém, vai rezando, vai fazendo as suas orações, vai pensando nos seus projetos bons. A hora que você vê, você já está lá no teu andar. Não é verdade? Para de potencializar o medo, começa a potencializar a confiança. E confiança na minha e na sua vida chama-se Jesus Cristo.